E aí, ladies and gentlemen, como vocês estão? Vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu quero ser claro e específico, como eu procuro ser em todos, mas muitas vezes não dá muito certo, porque são muitas coisas para falar. Hoje eu quero falar um pouco sobre o reino de Deus. O que vocês acham? O reino de Deus, ele é uma democracia? Né? Um reino constituído onde o povo, né, como demanda a Constituição, que o poder emana do povo, é quem muitas vezes coloca alguém no parlamento, coloca alguém lá em Brasília, falando de Brasil. Ou o reino de Deus, ele é monárquico, onde um rei, como é a Inglaterra, um rei ele domina uma nação, onde o poder é constituído por um rei e sua família de geração em geração. O reino de Deus, ele é socialista, onde parece que tudo é igual para todos, né? Mas não se pode ter muita criatividade. O governo ali monitora os bens, o que pode entrar ou não do país. O fim dele gerando o comunismo, né? Como lá na China, né? Que o povo não tem poder algum, não tem liberdade de escolha, de religião, não tem liberdade para nada, muitas vezes nem para comer. Como você vê o reino de Deus? Eu só quero deixar essa pergunta para vocês. É claro que nem tudo que foi constituído por homens tem como ser estabelecido no céu, mas também há um princípio na Bíblia que diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então isso nos faz pensar acerca do teu reino, se realmente Deus ele se preocupa com seres viventes, tanto os animais como seres humanos, e para por aí, né? Porque eu não acredito em ET e essas coisas. Mas acredito sim que o mundo foi constituído por diversas galáxias que não tem nem como o ser humano imaginar ou pensar. É porque Deus ele é um ser inesgotável, um ser que não tem como calcular sua mente. Se um dos grandes pensadores, Einstein, entre outros aí, tanto cientistas como, posso dizer até filósofos, apesar de eu não achar os seus argumentos tão basados no que realmente e importa, que é a Bíblia, mas eles exploraram a sua mente, eles não chegaram nem a 10%. Acredito que Einstein chegou a 10% de sua criatividade, mas a mente de Deus é ilimitada e a nossa é limitada. Mas eu quero te deixar esse questionamento. O que é o reino de Deus para você? Existe a igreja constituída na terra, que é a noiva de Cristo, que nós fazemos parte. Talvez você que está vendo esse vídeo, talvez seja de outra religião, não congregue em nenhuma igreja, mas para os que realmente são, eles sabem do que eu estou falando. Mas a igreja, um certo pregador ele falou que a igreja é como se fosse uma nota de 50 e o reino de Deus fosse uma nota de 100. Porque o reino de Deus é estabelecido por seus anjos, o reino de Deus tem a ver com o céu. Aí muitos falam céu na terra, o céu na igreja. O reino de Deus é estabelecido por os seus entes queridos, talvez estejam no céu. O reino de Deus é estabelecido por homens da Bíblia, que hoje estão esperando por nós.
para que a gente venha reinar também na pátria celestial. O reino de Deus ele é estabelecido com diversos valores e aspectos inimagináveis que nós podemos pensar. Tem poder sobrenatural, acho que todo ouro, toda prata, tem muitas outras coisas que nem se passou na mente do ser humano, faz parte do reino de Deus. E eu fico pensando em todas essas coisas e muitas vezes a gente, ser humano, está focado em tantas coisas dessa terra: carro, casa, moto, casamento, enriquecer, guardar dinheiro, organizar a vida financeira. Mas parece que muitos cristãos, esses dias eu vi um verso que falava assim: enquanto nós estamos sofrendo, padecendo nessa terra, Deus prepara a nossa casa celestial no céu. Uou! E aí eu fui para a Bíblia, fui para Atos, fui para várias cartas de Paulo, e o quanto ele fala sobre sofrimento. Então, isso me faz pensar que muito cristão, ele só foi chamado, muitos só querem ser escolhidos, né? Mas os que permanecem de verdade são chamados. E a gente percebe que muitos cristãos só estão apenas na igreja, foram escolhidos. Às vezes até servem na igreja demais, todo final de semana, mas não dão ao Deus o que é direito dele. Isso envolve muito ser humano. Tempo, talento, tesouro. O que a gente tem feito com o nosso tempo, talento, tesouro? Então, agora respondendo a primeira pergunta que eu fiz. O reino de Deus, lá em Êxodo 26. Aí galera, aí todas as instruções aí, depois vocês dão uma lida lá. Através da graça e nova aliança, né? O Senhor fez a aliança com Moisés, Ele deu as leis a Moisés, e depois a gente pode acessar, e hoje nós somos essa casa. Fala das cortinas do tabernáculo, talvez na sua Bíblia vai estar diferente. Mas lá fala sobre quando Deus dá uma planta, tabernáculo ali, para que o homem santo, santíssimo, pudesse entrar ali no Santo dos Santos, no santo lugar ou no átrio, para que venha adorar a Deus. Então, desde sempre, a adoração de Deus, seja matando animais, seja através de sacrifício, apesar do Senhor preferir a obediência, sempre conteve na Bíblia. E hoje nós adoramos e podemos andar como Jesus andou, adorando ao Senhor em tudo que a gente for fazer. Então, que a gente venha ter temor e tremor. E aí, galera? Descobriram que o reino de Deus está no céu ou na terra? Ele está dentro de nós, através das 7 esferas. Hoje, na terra, podemos manifestá-lo. Eu acredito no reino de Deus. Eu acredito que o reino de Deus é uma democracia, como o Senhor entrega aqui a planta para Moisés. Faz com que outros homens ali, através da palavra de Deus, através daquilo que o Senhor deu e a instrução que o Senhor deu ali ao sogro, na verdade, que Moisés ouviu do sogro dele, para que venha julgar as causas do povo, e Salomão adota, isso começou lá do início, está formalizando ali, era o início da igreja, era tudo sobre Cristo. A gente passou por todos esses períodos e a gente sobreviveu. Você pode ver que na Bíblia tudo que acontece, tudo que aconteceu é real. Muitos historiadores dependem da Bíblia para determinar certas coisas e muitas coisas ainda irão acontecer. Entendo que o reino de Deus é uma democracia, que o Senhor ele quer que a gente se envolva no seu plano. E nos dá a direção disso. O reino de Deus também ele é uma monarquia. Porque quando o rei ele bate o martelo, a gente tem tremor e temor, porque ele é nosso advogado, mas ainda será o nosso juiz.
e saber que Ele cuida de nós, independente da nosso pensamento político, independente do nosso pensamento filosófico, científico, espiritual, ou de igreja, ou de placa de igreja. Nós venhamos se converter de fato ao Evangelho, aquele que Paulo escreveu e que Cristo ditou. Em nome de Jesus, vocês possam estar compartilhando esse vídeo no canal, curta o vídeo. É nóis!